Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Duarte e eu quero apresentar para vocês, dentro das tecnologias para ensaios não destrutivos para estruturas de concreto, o equipamento Profometer PM8000. A ideia é trazer um pouco de informações do equipamento, com sua comunicação através de Bluetooth para um iPad. Nós podemos coletar dados da estrutura referente à localização de armaduras, cobrimento e estimativa de diâmetros. Essa possibilidade ela ocorre através de leituras de linha scan e leituras de área. O importante é que a gente compreenda o princípio de funcionamento dessa tecnologia, onde nós temos dentro aqui do carrinho duas bobinas transmissoras que geram um campo magnético primário e duas bobinas receptoras que vão ler um campo magnético secundário que é gerado pela própria armadura. Dessa forma, nós lemos um campo magnético secundário e visualizamos esse campo magnético através da tela do equipamento ou do iPad. Aqui a gente percebe que o campo magnético ele sofre uma variação conforme nos acercamos aqui das barras. Então, nesse caso, nós temos uma armadura, movemos o carrinho aqui pela superfície, eu tenho um aumento do campo magnético até um ponto máximo. Nesse ponto máximo, eu estou perpendicular à barra. Conforme eu continuo a varredura com o carrinho, esse campo magnético ele diminui até um ponto mínimo, onde estou entre duas armaduras, e segue aumentando até a localização da segunda armadura. Dessa forma, a gente consegue ver até mesmo esse sinal do campo magnético dentro desse princípio, mas o que eu quero trazer para vocês é a importância da utilização dele quanto à restrição. Então, dentre a restrição, quando nós trabalhamos em uma estrutura com baixa densidade de armadura, nesse caso aqui, o campo magnético ele é gerado, eu leio o campo magnético secundário aqui na barra, ou se eu tenho mais de 10 centímetros ou 15, né, dependendo da profundidade da armadura, né, do cobrimento, eu consigo ter leitura de estimativa de diâmetro sem interferência das barras próximas. Agora, se a gente tem barras próximas, estamos aí considerando menos de 10 centímetros, 12 centímetros, essa influência na leitura dessa barra central, ela tem essa interferência nas barras que são paralelas. Então, dessa forma, na leitura do diâmetro dessa barra central, que pode ser de 16 milímetros, eu sofro interferência das barras paralelas, que podem me trazer um resultado de leitura em torno mais ou menos de 18, 20 milímetros de diâmetro para essa barra central. O mesmo ocorre também quando a gente tem aqui dupla camada de armaduras ou se eu estou tomando leituras próximas aos estribos. Então, muito cuidado aí quanto à interferência do campo magnético. Então, referente à distância, é muito importante levar em conta a densidade de armadura. Quanto mais profunda a armadura, maior a distância entre barras eu preciso para poder determinar esse diâmetro com precisão. Mas, de modo geral, a gente precisa em torno de 12 centímetros de espaçamento entre barras e estribos para que não sofra interferência dessas barras próximas na leitura do diâmetro desta barra. O que a gente tem como equipamento? O Profometer Lite é uma versão onde ele não vem com as rodas, e esse equipamento ele permite a localização da armadura, a verificação do cobrimento e estimativa do diâmetro. Já a versão normal do equipamento permite que a gente tenha a utilização das rodas, mas apenas eu consigo ter informação da quantidade de armaduras. Então, dentro da quantidade de armaduras, eu consigo verificar também o cobrimento de cada uma delas e essa estimativa de diâmetro. Na versão normal, eu já conto com um logbook, que permite que eu tenha toda a informação de rastreabilidade do ensaio, com data, hora, posição pelo GPS onde estou realizando o ensaio. Posso incluir mensagem de texto, voz e também aí múltiplas fotos da onde eu estou tomando o escaneamento. Já na versão completa do equipamento, Profometer Pro, nós temos aqui a intensidade do sinal, nós temos a vista do cobrimento. Então, aqui eu tenho a varredura já sendo efetuada com o equipamento, contando a distância entre barras. E aqui no eixo Y nós temos a relação da profundidade. Então, aqui com o encoder ativo, eu já consigo ter um mapeamento da minha leitura. Nesse caso aqui, nós temos leituras de linha scan. Nessa versão Pro, também é possível verificar múltiplas leituras de linha.
Então, no eixo X, eu posso definir as alturas e no eixo Y também, localizando os estribos, criando uma malha nessa leitura. Com essa informação, é gerada também a varredura diária, onde eu tenho aqui, por exemplo, o mapa de cobrimento. E eu posso classificar aqui sendo cobrimento mínimo de 30 milímetros, e onde eu não tenho os 30 milímetros, ele me mostra aqui em vermelho. Então, aqui, por exemplo, seria uma área suscetível à corrosão. Então, estando fora do projeto, eu consigo visualizar a área, né, que não cumpre com este projeto. E utilizando o QR Code que acompanha o equipamento, eu consigo projetar essa informação por realidade aumentada direto na minha estrutura. Então, com facilidade de visualização e até mesmo o posicionamento das armaduras. E se eu precisar fazer ensaios de ultrassom, ou até mesmo retirar um corpo de prova, eu já tenho ali projetado a região onde eu não posso fazer um furo por conta de acertar uma barra. Aqui é um rápido vídeo onde nós temos ali a localização das armaduras, utilizando o equipamento mesmo sem o iPad, é possível, tanto na versão normal quanto Pro e Lite. A gente tem um acessório que é essa barra que ajuda a trabalhar em lugares mais altos. Aqui todo o mapa com a varredura no eixo X e no eixo Y, que a gente pode definir as alturas, e toda a informação desse mapeamento com a coleta de dados, tanto em linha scan como em área. E aqui a gente tem também toda a parte estatística, com a quantidade de armaduras ali que foram levantadas, o valor máximo e mínimo de cobrimento, coletados os diâmetros, ele também traz essa informação, com a possibilidade, então, de incluir todos esses dados no logbook. E aqui a forma light do equipamento, sem as rodas, onde a gente também tem só informação ali de localização, comprimento e estimativa do diâmetro. O que é importante para a gente dentro dessa tecnologia é a determinação justamente do diâmetro. E aí eu trago para vocês uma técnica que é muito importante para que a gente consiga ter bons resultados com o equipamento. Então, por exemplo, nessa coluna, é importante que a gente faça o mapeamento localizando as barras e anotando os cobrimentos. Nesse caso, eu localizei ali a primeira barra, anoto o cobrimento, que seja em torno de 20 milímetros, da segunda barra, seja 19 milímetros, e da terceira barra, em torno de 21 milímetros. Depois eu vou anotar também a localização e o cobrimento das barras no nível intermediário ali da coluna. Então, eu tenho a primeira localização, com o cobrimento em torno também de 20 milímetros, a segunda localização aqui em torno de 8 milímetros, então aqui já me indica alguma interferência, né? E as demais barras com cobrimento em torno de 20 milímetros também. E vou trabalhar num terceiro nível. Nesse terceiro nível, também tem os cobrimentos em torno de 20 milímetros. Então, faz sentido, né? O posicionamento dessas armaduras, menos esse ponto aqui, que pode ser um arame de amarração entre barras e estribos. Então, eu sei que nesse ponto é um pouquinho problemático de eu determinar diâmetro. Sigo o meu mapeamento, localizando os estribos, e verifico o espaçamento entre eles. Então, com esse mapa já gerado, eu tenho toda a informação aqui que eu preciso para determinar o meu diâmetro com boa precisão. Nesse caso, eu vou tomar uma leitura nessa região aqui, onde eu posiciono o equipamento no centro das bobinas, como a gente vê aqui no vídeo, né? Essa é a parte central das bobinas. Posiciono entre os estribos e determino o primeiro valor de diâmetro, seja, por exemplo, 17 milímetros. Depois eu tomo uma leitura aqui nesse ponto intermediário e eu determino um diâmetro que seja aí de 15 milímetros. Aqui eu tenho interferência, né, do arame, e aqui eu não tenho uma distância apropriada entre os estribos. Então, não é recomendado também a leitura nesse ponto. E aqui embaixo eu posso tomar uma leitura também, onde o equipamento, por exemplo, me indica um diâmetro de 15 milímetros. Nesse caso, eu teria um valor estatístico, né, de três leituras, onde me aproxima de um valor de diâmetro real de 16 milímetros. Então, vejam, para que a gente determine diâmetros com segurança da estrutura, é importante a gente tomar pelo menos três leituras e aí, de forma estatística, aproximar do valor real aqui que a gente tem da nossa estrutura. Tá? Então, isso é feito individualmente para cada uma das barras. Um pouquinho mais adiante, eu vou mostrar para vocês, com o uso do equipamento, onde eu não tenho espaçamento aí de 12, 15 centímetros entre barras, como tomar leituras
com o Profometer PM8000, corrigindo, né, a influência das barras próximas. Então, um pouquinho aí adiante a gente já vê essa aplicação prática. De antemão, eu já deixo os meus contatos aqui, caso vocês queiram entrar em contato, tirar alguma dúvida sobre o uso e aplicação do equipamento. E aqui um outro QR Code onde nós temos toda a parte de informação dos nossos produtos na nossa página. Então, avançamos aí com o nosso vídeo prático com o uso do Profometer. Oi, pessoal! Seguindo com o nosso treinamento de uso do Profometer PM8000, vamos ligar o equipamento aqui e conectar ele ao iPad através do Bluetooth. Na Apple Store a gente pode baixar o aplicativo do Profometer. E agora, através do Bluetooth, nós temos a opção de conectar ao equipamento e ter todas as informações coletadas direto no iPad. Regressamos na tela principal do aplicativo, selecionamos a opção Data, uma pasta onde a gente vai salvar as informações. Eu posso criar uma aqui abaixo, vou salvar na pasta da Prosec, e o equipamento me pede uma calibração para que a gente siga com os nossos trabalhos. Então pode ser feito aqui pelo aplicativo, mas é muito importante que por esse momento a gente não tenha interferência de relógios anéis nessa calibração. Realizada a calibração, agora nós podemos verificar a parte de configuração do equipamento, onde nós temos a opção de trabalho de linha Scan, na versão normal do equipamento, multilinha e área Scan na versão Pro. Nós temos as funções aqui de verificação de barras com comprimento de até 8 centímetros ou até 18 centímetros. Temos aqui as unidades de medida, métrica, imperial, japonesa. Podemos informar aqui para o equipamento, caso seja um concreto projetado, eu posso colocar uma placa de madeira com um comprimento que seja aí uma espessura de 3 milímetros e eu consigo ajustar aqui no equipamento. Tá? Não é o caso. Tá? E o mais importante aqui é que nós precisamos configurar um diâmetro aproximado de leitura. Eu recomendo, por parte de precisão, sempre manter diâmetro de barras de 16 milímetros e de estribos de 6 a 8 milímetros. E a função de correção de barras próximas que nós vamos utilizar, que é o foco desse vídeo. Seguindo então a orientação da nossa apresentação, a primeira coisa que nós temos que fazer é realizar a marcação do posicionamento dos estribos. Então, eu inicio aqui o equipamento e eu posso já tomar essas leituras e posicionar os estribos aqui na minha estrutura. Com isso, eu vou verificar o melhor ponto onde eu consigo determinar o diâmetro das armaduras com melhor precisão. Então, aqui nessas leituras, eu tenho a distância entre estribos, nesse trecho de 16 centímetros e nesse outro de 20. Então, é indicado que a gente tome leitura aqui nesse segundo trecho. Realizo uma nova leitura, posiciono o carrinho entre os estribos marcados, e aqui eu tenho o meu ponto zero do equipamento, onde eu conto a distância de localização. Lembrando que nosso encoder está aqui nessa roda. Então, vejam que quando eu inicio o equipamento no ponto desejado de zero ali, eu já consigo localizar as armaduras. Porém, na minha linha entre as bobinas, eu ainda não estou completamente ajustado para equilibrar o sinal na minha leitura. Com isso, eu consigo verificar aqui nesse quadradinho esse ajuste, que eu posso descer, arrastar ele aqui para baixo e ter a melhor condição para a leitura do diâmetro. Agora sim. Tá? Volto aqui na barra, aperto o botão direito aqui do Profometer, ele me indica um diâmetro de 16 milímetros. Tá? Verificando na sequência, veja que eu tenho praticamente 11 centímetros, que me permite então determinar esse diâmetro com precisão. Mas vejam as outras armaduras. Nós temos uma distância aí praticamente de 5 centímetros. Se eu tento determinar o diâmetro, por exemplo, nessa barra aqui, já com o sinal equilibrado, né? Um pouquinho mais para baixo,
nós temos a leitura do diâmetro de 23 milímetros. Nesse caso, eu preciso informar essa distância entre as armaduras. Então, para isso, nós vamos ativar aqui a função, correção de barras próximas. Eu vou informar que essas barras aqui estão a 5 centímetros entre elas. E se precisar corrigir do estribo, que não é o caso aqui, eu posso também realizar essa correção. Tá? Então, novamente aqui, eu vou determinar o diâmetro da armadura com a função ativa. E nós observamos que agora sim faz um total sentido uma leitura de diâmetro de 17 milímetros nessa barra. Então, dessa forma, a gente consegue usar o Profometer PM8000 com bastante confiabilidade na determinação do diâmetro. Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês. Fico à disposição para tirar novas dúvidas.